E aí, meu querido? É, Agora deu? é, Rapaz, eu tive que trocar de lugar, mano. você teve que trocar Eu de acho, lugar? sim, eu tava lá no altar da igreja. Eu acho que eu tava muito longe da Wi-Fi, aí tava travando. Pode ser. Agora entrou aí. Bom, paz e graça, meu querido, bom dia, saudações. Bom dia, meu querido. Para quem está acompanhando aí, está o Roberval, que você conhece aí dos Bereanos. O grande Ah, Overval, o pessoal vai Bereanos, essa chegar turma outros aí, abençoada aí. depois a gente também vai deixar gravado aí. Esse aqui é o nosso reverendo Alberi, pastor presidente da Igreja Batista de Soledade, Rio Grande do Sul. Manda suas saudações aí para Isso. os paulistas. É isso aí. Um abraço aí, pessoal. Meu muito bom dia aí, né? O doutor Wagner Pedro de Lima, né? Grande amigo. A gente se conhece já pelo menos há uns 2 ou 3 anos, só de forma virtual, né? Só de Pelo forma WhatsApp, virtual. né? Mas é bom que já tem um lugar para conhecer, né? Para viajar. É verdade, é verdade. Um abraço à minha irmã, entrou aí, minha irmã, a irmã Rosânia, minha irmãzinha aí, mora em Porto Alegre. Um abraço aí pro Roberval, aí, essa turma aí. É um prazer estar aqui conversando com o nosso querido irmão aí, né? Isso aí. E nos conhecemos através do grupo Bereanos, que é um grupo de debates teológicos, né? Onde aprendemos muito aí, tem sido muito legal. Atualmente até, vai, eu estou assim bem ausente, né? Eu vejo assim alguma coisa, mas não tenho entrado muito nos debates até em função da correria. É um prazer estar falando contigo, querido. Maravilha. Ó, eu tô vendo aí a Vanessa aí, que era de congregação de Vila Aurora. Um abraço. Bom, eu chamei o nosso companheiro Alberi para falar um pouco sobre essa vida aí de isolamento social, né? De quarentena e os reflexos que isso gera, né? No emocional, né? Eu até não fiz perguntas como sugerido, Alberi. Fiz meio que uma pauta aqui e para a gente fazer uma coisa mais descontraída entre amigos, né? E Com a primeira certeza. coisa que eu queria saber sua opinião, e o pessoal que estiver acompanhando também pode participar, mandar perguntas, é acerca dessa questão que hoje nós vivemos uma crise, né? E essa crise, ela está de forma bem generalizada, né? Porque ela é na área da saúde, na área da economia e está refletindo também como uma crise política. E nós que somos cristãos, né? A gente de vez e outra vê alguém falando, não, né? Cristão não passa por crise, né? E isso não condiz com uma realidade bíblica, né? Então a crise ela atinge a todos, né? O que você acha? O que você pode comentar sobre isso? Como que a gente pode superar, né? Passar esse momento aí de uma forma mais leve, mais em comunhão com Deus, mais conectado com Deus, né? Digamos assim. Um abraço aí à minha sobrinha, entrou aí também, a Michele, um abraço. Bruno Fischer, nosso jovem aqui da igreja, personal trainer. Não consegui ainda criar coragem de voltar à academia, né, para manter esse corpício, né? Mas, mas assim, querido, dentro dessa dinâmica que comentou, né, realmente há uma certa ignorância com relação a isso. Algumas pessoas têm esse hábito de dizer, porque quem está em Cristo não tem crise para quem está em Cristo. É algo completamente fora da realidade, até porque nós olhando como pastores que somos, olhando o aspecto bíblico, nós vemos Jesus iniciando o ministério dele justamente num momento de crise. Logo após que ele experimenta um momento tão especial, quando ele desce as águas do Jordão, é batizado, todo aquele processo, o que Deus faz com ele? O que o Pai faz? Manda Jesus para o deserto para passar 40 dias, uma quarentena, gente. Verdade, né? Bem, 40 dias, né? Uma quarentena. E essa foi real, foi 40. A nossa quarentena está já, sei lá, né? Já não é 40 mais. Se tornou um termo até genérico, né? Mas quarentena seria, em tese, 40 dias. Jesus passou essa quarentena dele em
total ataque contra o reino das trevas, né? Ele estava ali enfrentando aquilo ali tudo. Jesus, ou seja, ele inicia o ministério dele, ele entra no cenário da história superando uma crise. E aquela crise, eu costumo dizer que aquela crise, o deserto, foi uma plataforma de lançamento do ministério de Jesus. Quando olhamos lá para Israel, né, que experimentou o período também que atravessou pelo deserto, antes mesmo, o período das pragas, imagina, 10 pragas, né, toda aquela situação. Claro que Deus guardou o seu povo em meio às pragas, mas aquela crise gerada pelas pragas foi o pontapé inicial da libertação do povo de Israel. Então, na verdade, doutor Wagner, Pedro, meu queridão, a crise, os problemas, as adversidades, na realidade, são instrumentos de Deus para trabalhar em nós o nosso caráter, a nossa vida. Nós vemos em Deuteronômio muito claro isso, né? Quando o texto diz, né, que Deus falando que eu provei vocês, eu permiti isso, permiti aquilo, para ver aonde estava o coração de vocês. Quer dizer, Deus permite aquele período do deserto para ver o coração do povo. E uma coisa que eu quero comentar com os nossos queridos que estão aí nessa live é justamente isso, né, doutor Wagner? E eu acho que é por aí que nós temos que perceber que, na realidade, esta crise, que é no contexto político, no contexto econômico, no contexto da saúde, né? Mas, na realidade, esta crise generalizada, por assim dizer, ela não veio, digamos assim, para nos destruir, para acabar conosco, mas ela veio revelar quem realmente nós somos. Eu acho que é a crise, doutor, que realmente revela quem nós somos, como nós lidamos com essa crise. Então, eu acredito que, de fato, este tempo que estamos atravessando, apesar de ser um tempo que nenhum de nós queria estar passando por isso, mas eu creio que se nós abrirmos a mente e buscarmos uma direção para ver o que Deus está querendo com tudo isso, não apenas para mim como cristão, como pastor, para você como advogado, para o Bruno como professor, como personal trainer, né? E para todos que estão nos ouvindo, nós como indivíduos, como seres humanos, nós temos duas saídas que eu vejo. Ou nós saímos melhores, fortalecidos, ou nós saímos completamente piores do que entramos. E nós olhamos na Bíblia, quando eu vejo, por exemplo, pegando o contexto do deserto, todos que entenderam o propósito do deserto saíram fortalecidos. O povo que não entendeu o propósito do deserto, o que aconteceu, pastor Wagner? Ficaram no deserto, mortos no deserto. Foram tragados pelo deserto. Então, quem não entender isso, poderá ser tragado por este momento, ou pode sair mais fortalecido. Eu vejo também que na biografia de Paulo, né, que ele ensina o contentamento, né, quando ele dá todo um histórico de tudo que ele passou, né, mas depois lá na frente ele fala assim, tudo somos mais que vencedores. Então, o contentamento. O importante, você que está assistindo aí essa live e quem for assistir depois a gravação, é saber que essa crise vai passar, né? A gente tem que ter isso em mente para controlar até mesmo uma ansiedade que pode aflorar nesse momento de isolamento social, de quarentena. A gente vê muitas pessoas aí com ansiedade e sabendo que Deus ele tem cuidado de nós, né? Porque a gente vive uma crise na área da saúde, né? Mas quantos aí são assintomáticos, né? Deus tem guardado, a própria crise financeira, né? Que eu costumo dizer que não está fácil para ninguém, mas Deus tem que é sabedor e conhecedor de todas as coisas, tem mandado os recursos, não tem faltado o pão em nossa mesa. Então a gente tem que, nesse momento, externar essa gratidão a Deus, que isso vai nos proteger, proteger a nossa mente, né? Que a ideia que eu tive com essa live é para a gente analisar essas questões emocionais que podem surgir. E uma delas, sem dúvida, é a ansiedade. Uma outra que eu queria puxar aqui para a gente conversar também é o medo, né? Porque o medo, ele faz parte
dos seres humanos para uma questão de sobrevivência. Então, o medo serve para isso, né? Num sentido mais primitivo, né? Serve para essa questão da sobrevivência humana. Mas o medo em excesso, e eu até costumo dizer o contágio social do medo, ele faz as pessoas travarem literalmente, né? O medo ele se torna um microscópio que aumenta a situação, aumenta. O que você foca cresce, né? E às vezes a gente está superestimando essa crise, né? Não estou dizendo que ela não é grave, não é isso, tá? Os dados estatísticos aí no obituário, né? Dos óbitos, tem mostrado isso. Porém, isso não pode nos travar, né? A nossa vida não é pós-quarentena, a nossa vida é hoje. Hoje, você que está assistindo, você está vivendo hoje. E esse hoje não vai voltar mais, né? Então, essa questão do medo como uma mola propulsora aí que vai desencadear em outros problemas emocionais é uma coisa que deve ser combatida, controlada, e isso é um pouco propagandeado de certa forma, pela própria televisão, que antigamente a televisão ela servia para formar opinião e informar a população. Hoje, de certa forma, ela deforma, né, um pouco, né, porque ela gera esse medo na gente. Você liga noticiário, TV Covid, né, e as pessoas elas estão com tanto medo que faz me lembrar, no período bíblico, a época dos leprosos, né? Então, hoje, se você der um espirro, às vezes você está com uma influenza, você está com um resfriado, uma gripe, você não está com uma Covid. Até uma rinite. Espirro, é mais fácil a pessoa se assustar com espirro do que com um atentado terrorista, ao ponto que chega o medo. Comenta um pouco aí, meu amigo reverendo, sobre isso. O que você acha do medo? Como a gente pode contornar isso e levar de uma forma mais leve, mais tranquila a vida durante esse período de isolamento? Tu sabe que entrou minha esposa, Lucimar, beijão, minha esposa aí, né? Deus abençoe minha linda. Opa, primeira dama tá aí, assim, saudação de paz. Primeira dama tá presente aí, né? Ela entrou aí, né? A minha fiel seguidora. Mano, olha, eu digo assim pra ti, ó. Quando eu penso nisso, eu me lembro assim, tá muito nítido na minha mente, Wagner, o seguinte: eu viajei na quarta-feira para Esteio, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, para uma reunião de pastores. Tinha nossa reunião bimestral, né? Eu acho que é trimestral. Então tinha a nossa reunião lá, nós estávamos reunidos entre os pastores, já estava toda essa questão, mas ainda não tinha batido o martelo com relação à pandemia. Na volta, eu parei numa cidade para visitar um pastor amigo meu, e aí eu vi o noticiário quando o Bolsonaro, né, quando o presidente decretou, então, o estado de, acho que foi calamidade, né? Não é calamidade, foi outro termo que foi usado. Ou foi calamidade pública, não. Mais ou menos isso. E ali foi na quarta-feira, quando eu cheguei em casa, na quinta-feira, o prefeito aqui fechou tudo. Aí fechou tudo, já deu toque de recolher, e aí começou todo um alvoroço. Eu vinha pregando uma série de sermões, eu faço muito isso na igreja, e eu estava nessa série, eu me interrompi no domingo, o primeiro culto que a gente fez online, nós já fazíamos culto online pelo Facebook, mas o primeiro culto online que a gente teve que fazer já nesse processo de pandemia aí, de quarentena, peguei um pessoal, uma gurizada que entende de mídia, os jovens da igreja aqui, um irmão que nos ajuda nessa área, e bom, vamos fazer o culto online, eu tenho que fazer. E Deus me deu colocou muito forte no meu coração. E naquele dia, naquele domingo, eu não preguei dentro daquela série que eu tinha. Eu interrompi a série e eu falei sobre o medo, um gigante que pode ser vencido. Porque eu entendi, quando eu cheguei em casa, orando a Deus, eu pensei, poxa, o povo entrou em pânico. Porque, como tu disseste, a mídia, infelizmente, tanto a escrita como a falada e até mesmo a televisão, em geral, os três níveis, eles ganham, infelizmente, o que dá manchete no jornal é a morte. É a morte, é a tragédia,
é justamente o medo. Infelizmente, o medo ele se tornou, para o meio, para a mídia em geral, se tornou uma ferramenta poderosa. Primeiro, para manipulação. Nós vemos isso lá na Segunda Guerra, lá, né, quando nós vemos Hitler colocando um medo, né, até sabe-se o fato histórico, talvez muitos não saibam, mas o que potencializou Hitler para fazer tudo o que ele fez foi a vergonha que os alemães sofreram na Primeira Guerra. E ele vem com um impulso, com um discurso triunfalista, para mostrar a raça ariana, a raça pura, para poder superar a derrota do passado, e ele inflige o medo. E através do medo acontece o que nós sabemos. Então, o medo, querido Wagner, tem sido uma moeda, um instrumento terrível de manipulação, infelizmente. Como tu disseste antes, nós sabemos o potencial dessa pandemia, a questão do vírus, mas eles potencializaram, foi na última potência. Como tu disseste, as pessoas entraram num estado de pânico, de desespero, a ponto como tu disseste, eu tenho rinite, a minha esposa tem rinite, então qualquer troca de tempo, se eu chego numa casa e tem poeira, meu nariz assim, ele parece que eu entrei em um lugar, se tem poeira, se a pessoa recém varreu a casa e a poeira está no ar, eu já entro espirrando. Mas é porque eu tenho rinite. Eu corro o risco de levar um tiro, né? Pensando que é o Covid. Então, o medo foi usado e está sendo usado pela mídia, e eu vou dizer mais, eu vou além. A história daqui a 5 ou 10 anos, se Jesus não voltar, vai provar que os índices que nós estamos recebendo diariamente, nós vamos poder cortar um bom percentual. Muitos estão aí sendo enterrados, estão em óbito por outras doenças, e vai tudo na conta do Covid, isso potencializa, aumenta a incidência, e nós temos, infelizmente, pessoas atemorizadas dentro de casa. Creio, e como tu disseste com muita propriedade, o medo tem sido assim, uma terra fértil para todos os outros problemas emocionais. Eu creio que ele é o catalisador que está potencializando todos os outros problemas emocionais. Eu acho que é bem por aí. Contigo, querido. Uma outra coisa que eu queria também abordar, que eu acho importante, voltando um pouquinho, quando iniciou essa pandemia, né, ou quando se inicia ou acontece alguma tragédia, sempre vai aparecer alguém querendo dizer o porquê que aconteceu. Então a gente viu que alguns que seguem uma linha mais de conspiração falaram que foi um vírus fabricado pelos chineses, outros que são mais ambientalistas falaram que a natureza se voltando contra a humanidade pelos maus tratos que a humanidade faz com a natureza, e isso é um fato também, né? Enfim, mas no meio cristão evangélico, sobretudo protestante, surgiu muitas, entre aspas, né? Eu vou dizer entre aspas, vozes proféticas, né? Querendo dizer ou fazer pensar que isso era um juízo de Deus. E eu acho que é uma forma de você abordar essa situação um pouco assim complicada, porque você já vai querer colocar um Deus zorro, né? Deus zorro no sentido um Deus com uma máscara, né, e um chicote nas mãos, né? Um Deus meio sádico, né? Enfim. E aí as pessoas vão ver sempre pela perspectiva negativa que Deus está tratando o seu povo, né, julgando o seu povo, mas se for dessa forma, significaria assumir um fracasso por parte da igreja, significaria que a igreja não está cumprindo a sua missão enquanto embaixadores de Cristo nessa terra. Então eu prefiro enxergar que esse tempo é até um presente que Deus tem nos proporcionado, porque é um tempo extra que hoje a gente pode estar passando com nossos entes queridos, familiares, e eu tenho analisado familiares de pastores, e o senhor é um pastor com muita experiência, sabe do que eu estou dizendo,
que não sabia mais o que era conviver dentro do matrimônio, né? Não sabia nem mais quais eram os costumes domésticos da sua esposa, quais eram os hobbies da sua esposa, o que a esposa come durante o dia, o que ela assiste durante o dia, o que ela lê durante o dia. E hoje está se redescobrindo no casamento. Outros estão conseguindo ajustar, ou posso dizer, reajustar o relacionamento com seus filhos. Então, esse tempo extra também, ele é didático, pedagógico e tem nos ensinado a voltar a conviver. E aqueles amigos a qual a gente não está podendo ter mais um contato próximo, também isso está mostrando para nós o que é a saudade e o prazer que teremos no reencontro, né? Então, eu procuro enxergar com essa perspectiva, com essa mentalidade mais positiva, enquanto muitos estão só vendo um bicho-papão, um monstro que foi uma pandemia. E essa palavra pandemia, né, quando você vai estudar a história dessa palavra, ela tem uma conotação totalmente negativa. É como se fosse os monstros do inferno, né, que foram liberados sobre a humanidade. Eu não consigo ver dessa maneira. Aí eu queria que você comentasse também sobre isso, sobre essa questão pastoral, sobre esse momento, como você tem aproveitado esse tempo melhor com a sua família, e enfim, é isso aí. Comenta aí, que você tem muita bagagem e eu tô aqui para aprender também. Tu sabe, Wagner, que assim, ó, a minha esposa ela tá me vendo aqui. A minha esposa ela discordaria desta tese. A maioria dos pastores que eu conheço e tenho convivido, né, o contexto do Rio Grande do Sul, ele é bastante diferente do contexto paulista e carioca. Tu mora em São Paulo, né? Então, é bem diferente, porque eu moro no interior do estado, né? É uma cidade com 30 mil habitantes. Eu sou da capital, nasci em Porto Alegre, me criei lá, mas estou há 20 e poucos anos morando no interior. Então, a vida cotidiana no interior é muito estar junto, do estar próximo, é muito mais próxima do que no contexto pastoral de cidade grande. O pastor de cidade grande, ele atende por telefone, o pessoal marca a hora no gabinete, né? Ele não tem o hábito, até por ser uma cidade grande, de visitar o membro na casa e tudo mais. Bom, o que ocorre? Eu já tenho um ritmo, a minha esposa só observa, né? Eu já tenho um ritmo já. Mandar uma paz para a família aí dos Um abraço aí, família aí. Tá aí ela aí conosco aí. Tu sabe que o que acontece? Eu já tenho um hábito, já tenho uma rotina de trabalho em que todo dia, incluindo segunda-feira, que é a minha folga pastoral, eu acordo de manhã, porque nós temos um programa de rádio da igreja, né? Então, eu vou para o programa às 7h30 e já começo o meu dia. E com a incidência da quarentena, da pandemia, eu fiquei 2 dias um pouco mais recluso para colocar as coisas em ordem, para ver tudo isso, para estudar, para pensar, e até pensar em estratégia, porque de uma hora para outra ficamos sem cultos. Eu fiquei 2 dias em casa, sem sair. E depois disso, fui a campo. E desde então, o meu turno, ele quase que dobrou, pastor Wagner. Quase que dobrou. Porque aí, eu venho para a igreja de manhã, vídeo devocional para colocar no canal da igreja, para colocar no Face, no Instagram, televisita por telefone, pelo WhatsApp, muita atividade, muita reunião com a liderança pelo Zoom, né? Fiz, inclusive, células pelo Zoom, fizemos reunião de diretoria pelo Zoom. Então, me deu trabalho porque eu tive que aprender a usar essas ferramentas e ensinar a liderança que não conhecia, ensinar desde como baixar, como instalar. Então, na realidade, o meu ritmo de trabalho, ele acelerou. Certo. Mas uma coisa que eu já tenho há bastante tempo, pastor, como meus filhos são casados, eu estou com 46 anos, apesar da aparência de 60, eu casei muito cedo. Eu estou com 46, faço 47 agora, dia 17 de junho, já vou avisar, né? Eu sem nenhuma letrinha, eu calço 39, o meu terno é 52, né? Eu sou humilde, já faz a propaganda aí. Normal, né? Mas, enfim, acelerou. Mas eu já tenho, viu? E até como tu disseste, até pelo longo
histórico de amigos meus, colegas pastores nesse aspecto. Então, eu já tinha um ritmo com relação à minha família, eu e minha esposa em casa, né? E os netos que tem os dias que eles vão lá para casa, que nem ontem passaram o dia conosco, hoje até o meio-dia estão conosco também. Então, eu sempre fui muito caseiro. Então, eu tenho um período do dia, pelo menos esse período do meio-dia até as 2 horas, 2h30, que é o período que eu estou em casa nesse intervalo, eu aproveito muito esse tempo com a família, com a minha esposa, da nossa maneira. Né? Nós temos assim, muita afinidade. Justamente, nós temos muita coisa em comum. Por exemplo, eu e minha esposa gostamos de ver, ela gosta de ver algumas programações que eu vejo com ela. Ela assiste comigo, ela é companheira. Se eu quero ver um filme, ela vê comigo, a gente conversa. Se a gente quer ver uma série, nós vemos juntos. Então, nós temos muita afinidade com relação a isso. Então, com relação à chegada da quarentena, como tu disseste, no primeiro momento, eu pensei também que eu ia ter mais tempo com ela. E, na verdade, esse período eu tive que potencializar, e ela entendeu muito bem isso, em usar ferramentas para poder manter esse contato com a membresia. Pelo WhatsApp, pelo próprio, pelo telefone. Então, foi uma forma que a gente achou. Agora, o meu contexto aqui no Sul, diferente do teu aí, aqui nós já estamos, o comércio já está funcionando, com todos os cuidados, né? Com as limitações, nós já estamos tendo culto presencial e o online continua. Por exemplo, nosso culto aqui é 25% da capacidade do templo. O nosso templo ele acomoda entre 550 a 600 pessoas pelo nosso tamanho. Então, eu posso ter um culto aqui tranquilamente, com 150 pessoas, sem nenhum problema. Mas, mesmo assim, muita gente, Wagner, muitos irmãos, né? Não apenas o grupo de risco, tem, inclusive, muito jovem que ainda está com medo de vir no culto. É algo que talvez aí... abordou no começo, né? É uma questão que a gente abordou no começo. O medo neutraliza, né? Justamente. Mas a rotina... Eu conversei... Quarta-feira eu tive uma reunião de oração pelo Zoom, né? Com vários pastores do nosso estado. E a grita geral é a mesma aqui. Todos os pastores aqui no Rio Grande do Sul aumentou a sua atividade. Aumentou a atividade na igreja, né, também em casa, porque aí eu comecei a até atender mais pessoas aqui, individual e tudo mais, né? Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo hoje, como é a palavra de ordem, né, Dr. Wagner? Nós estamos reinventando, e temos visto assim, ó, por exemplo, tivemos uma experiência um tempo atrás muito interessante. Fizemos o primeiro culto de oração com a liderança online, pelo Zoom. Né? Vários irmãos conectados pelo Zoom, videoconferência. Nós tivemos um tempo de oração, os irmãos oraram e o fogo pegou, rapaz. O pessoal foi tocado pelo Espírito Santo. Nós temos vivenciado isso. Né? Então, assim, ó, Deus, ele não foi tomado de surpresa. Nós nos reinventamos como igreja, mas nós vamos ter que repensar também a igreja, e não apenas a sociedade como um todo, mas eu pensando como pastor, a igreja pós-pandemia. Nós vamos ter, Wagner, e eu já para retornar a palavra, nós vamos ter assim, ó, muito que trabalhar esse aspecto emocional. Eu vi aqui uma pesquisa para te ter uma ideia. Samantha Brooks, uma pesquisadora inglesa, ela elenca aqui, ó, por exemplo, a questão do medo, que nós já falamos, a tristeza, confusão, raiva, irritabilidade, ansiedade, insônia, tudo por conta disso aí. E ela elenca 5 fatores que potencializam o estresse. A questão da duração da quarentena, que era para ser 40 e já estourou mais de 40. O medo de infecção, aí aquela questão de tu espirrar perto da pessoa, aqui nós usamos máscara direto, tanto no culto, para sair na rua, né? A questão do medo de pegar uma infecção, a frustração e o tédio de algumas pessoas, porque nós, graças a Deus, nós temos uma estrutura, nós temos nossa casa, temos aí uma boa conexão com a internet, temos ali, mas tem pessoas que não têm isso. Exatamente. Tem pessoas que estão em casa, eles têm o quê? Eles têm, infelizmente, não quero fazer propaganda para nenhuma rede de televisão, mas algumas redes, ou tem uma rede que tem pessoas que só tem essa televisão para assistir. E aí ouvem o dia
inteiro somente notícia ruim. E tu sabe, para dar uma pausa, porque para te poder falar também, Triste, né? eu vi um médico que falou o seguinte: 30 minutos de exposição à notícia ruim, Dr. Wagner. 30 minutos apenas. Equivale a 24 horas de baixa imunidade. Veja bem, olha o que o medo causa. E aí nós estamos vivenciando isso, né? Uma coisa que você falou interessante, a questão aí que o contexto aí no Sul é diferente aqui do Sudeste, né? Me fez pensar o seguinte, que a tempestade é igual para todo mundo, mas cada um tem um barco diferente, né? A tempestade é igual para todo mundo, mas cada um está num barco diferente. Mas eu ainda penso que nós, cristãos, e no geral, né, temos que ter uma mentalidade positiva, confiante, e extrair o de melhor desse período, porque tem coisas que estão no nosso controle e tem coisas que não estão. Então, não adianta eu lutar contra o que não está no meu controle, é dar murro e ponta de faca. Então, eu tenho que procurar, daqui para frente, viver da melhor forma possível dentro do contexto que eu estou inserido. Agora, existe como tirar lições positivas, né? Eu até fiz um texto para o meu blog e eu comentei o seguinte: fique em casa, mas saia da sala. Foi um trocadilho aí, irônico, para dizer o seguinte: saia da televisão, né? Então fique em casa, mas saia da sala. Porque se você aproveitar o tempo para ficar em casa, né? Tem até uma participante aqui que mandou a palavra ressignificar, eu amo essa palavra, obrigado. E a sobrinha inteligente que nem o tio. Ressignificar esse momento, né? E então a gente pode tirar um momento de solitude, que é diferente de solidão, é aquele momento que você vai tirar para pensar, para ver o que você pode ajustar na sua vida. Você pode tirar um momento para ficar com a família. Não é o caso do senhor, que o senhor tem já uma rotina que prioriza a família, e parabéns por isso. Mas aqui, quem mora em São Paulo, às vezes está trabalhando em 2 empregos, e fora o Ministério da Igreja, enfim, tem uma jornada exaustiva. Então agora está tendo uma férias obrigatória, então vamos aproveitar, né? Já que está tendo uma férias obrigatória. E eu também acho que esse momento a gente não pode usar também para procrastinação. Porque tem muita gente falando assim, quando o isolamento social acabar, eu vou fazer tal coisa. Quando a quarentena acabar, eu vou fazer tal coisa. Primeiro que a gente não sabe quando vai acabar, principalmente em São Paulo aqui, que era para ter encerrado 31 de maio, e o prefeito Bruno Covas estendeu por mais 15 dias. Ou seja, um monte de gente ficou frustrada, né? Então pode ser que daqui 15 dias ele vai prorrogar por mais 15. É uma caixinha de surpresas, não é verdade? Segundo, que como o senhor bem colocou, a gente nem sabe se as coisas vão voltar a ser como antes. Muito provavelmente não vão. Então a gente vai ter que ressignificar, a gente vai ter que mudar as coisas, como a nossa cosmovisão de como a gente enxergava o mundo, de como a gente enxergava as pessoas, de como a gente enxergava os nossos negócios, né? Quem é comerciante, quem é empreendedor, vai ter que fazer adaptações que não são arranjos provisórios, mas vão acabar se tornando arranjos definitivos, enfim. Mas dentro disso, a mensagem que eu quero passar para quem vai nos acompanhar é manter a positividade, principalmente porque a fé significa isso. A fé é você colocar o pé e depois Deus vai colocar o chão. Olha que forte isso. Dar um passo sem saber o que vai acontecer, né? Como o patriarca Abraão, né? Ele foi convocado a sair do meio da família, da terra que ele morava, para ir ser um explorador, né? Um peregrino numa terra que ele não conhecia. Mas uma coisa ele tinha certeza: quem acompanhava ele na jornada, que era Deus. Então é isso que a gente tem que ter em mente. E eu vejo pessoas que estão com a moral lá no chinelo, lá para baixo, né? A autoestima está lá embaixo. O
os projetos já queimou os projetos. E não, a mensagem que a gente quer ratificar nessa live essa crise é temporária, ela vai passar, você vai retomar sua vida, você que está nos acompanhando, você vai retomar sua vida, você ainda vai ter uma guinada na sua vida e o melhor de Deus ainda vai chegar sobre a sua vida. Por que a gente tem que passar essa mensagem de esperança? Né? Porque a nossa esperança é Deus, né? E a esperança é esperar e manter a confiança. Isso é esperança. Então a gente está no esperar, né? Mas a gente não deixou a confiança de lado. Então a gente tem que ter essa ideia, essa mentalidade. Um outro assunto para a gente fechar, porque pelo que eu sou principiante em live, né? Mas pelo que eu vi tem um tempo determinado, né? Senão o Instagram vai aparecer para ti aí o tempo. O Instagram vai lá e derruba a gente. Então nem sei como é que tá aqui nesse tempo, mas um assunto que não tem aparecer para ti aí. Um assunto que não tem como fugir, pastor Alberi, é a questão do luto, né? As mortes, elas vão aumentar, infelizmente, isso é um fato, né? E a gente tem que saber como lidar com o luto, seja de amigos e familiares, seja na nossa família, ou até mesmo para dar um apoio àqueles que estão à nossa volta. Que mensagem você poderia passar a essas pessoas, meu pastor? Querido, aproveitando a tua fala também dentro desse escopo, né? A questão de que nós somos, de fato, o povo da esperança. Uma das coisas que está acontecendo muito, doutor Wagner, é a questão de que, e isso tem gerado estresse e até medo, são informações desencontradas. Né? Deixa eu ter uma ideia, vou dar um dado aqui bem rápido aqui. Eu conversei, fiz uma live um tempo atrás com um pastor amigo meu que mora em Stuttgart, na Alemanha. E ele comentou para mim na live, até está lá no nosso YouTube, que morreu por influenza na Alemanha em 2018 25 mil alemães. A Alemanha é a maior economia da Europa. Em uma semana de pandemia, o PIB regrediu em 10 anos. Estás falando de Alemanha. E ele é brasileiro, está morando há 4, 5 anos lá na Alemanha. E veja bem, ele disse, só que esses 25 mil mortos em 2018 de influenza, eu só fiquei sabendo agora que eu fui pesquisar, mas não se noticiou. Não morreu isso. Eu não sei os últimos dados da Alemanha, mas não morreu isso de Covid. Então, nós temos um outro problema que pesa sobre isso, é justamente informações deformadas. Nós não temos informações concretas. Infelizmente, essa live não é uma live política, até que a gente tem procurado não entrar nesse mérito, mas, infelizmente, nós não podemos ser alheios a esta realidade. Tem muitos interesses por detrás manipulando informação. Informação pela metade, aquelas pessoas que se alimentam apenas da informação dos telejornais, tanto da CNN como da Globo, não têm as informações corretas, porque é tudo informações pela metade. Se tu não tem acesso a outras informações, né, inclusive dos óbitos, para te ter uma ideia, aqui no interior aqui aconteceu um fato, é fato real, recebi uma ligação esse tempo atrás, um jovem estava andando sem capacete de moto, andando de moto, no interior do interior aqui, numa cidadezinha, não vou nem citar o nome dessa cidade para não dar problema. E o rapaz caiu de moto, ele foi acenar para uma pessoa, caiu, bateu com a cabeça, levaram para uma cidade maior, que é um grande centro aqui da região, levaram para lá, o rapaz veio a óbito. Quando a família foi buscar, o que estava no laudo? Covid. A família fez um escarcelo, o que é isso? Não foi, nós queremos enterrar o nosso filho, não foi isso, a gente sabe do fato. Tiveram que armar um barraco para poder resgatar o corpo, para poder enterrar o filho. Este é um caso. Eu podia citar para ti casos aqui perto que eu conheço, que chegou ao meu conhecimento, muito mais de 10 casos assim. Mas, enfim. Esses dados numéricos estatísticos, a gente não pode ir muito por eles, porque, na verdade, tem a margem de erro, que pode ser para mais ou para menos. E é regional também. Né? Existe. Sim, no nosso caso aqui, né?
Mas a ideologia política é muito regional, porque cada cidade tem seu prefeito, cada estado tem seu governador. Então, não dá para a gente pôr uma régua, um parâmetro, né, E claro, para saber. Agora, o alerta que o senhor fez é pertinente para que a gente não venha a ser um alvo fácil de manipulação, né, de poderosos que têm interesses obscuros, né? Isso é um fato. Mas o fato também que pessoas têm perdido entes queridos, né? E, com certeza, eu já ia entrar nesse aspecto também. e aí eu pensei em tratar esse assunto que é delicado, primeiro porque ninguém quer falar sobre isso, né? Por causa Ninguém quer falar sobre a morte. mexe com sentimentos, mas a gente quer falar aqui com muito respeito, com muito carinho. E até para introduzir esse assunto, eu perdi a minha mamãe em 2014 por conta de um AVC, né, um aneurisma vascular cerebral. E eu passei por todas as fases do luto, né, que segundo aqui, eu até anotei aqui, que é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, né? São as fases que cada um passa, uns mais rápidos, outros mais prolongados, mas o fato é que quando eu estava nesse luto, as pessoas à minha volta não souberam lidar com essas minhas passagens. E a gente tem que, nesse momento, saber apoiar os nossos amigos e familiares, saber ser solidário com eles, saber entender, ter a empatia necessária, porque vai passar por essas fases. Não tem como. Uns passam rápidos, outros mais prolongados, né? E eu lembro de um fato, pastor Beri, que quando eu estava nessa fase, eu sempre fui um obreiro, sempre fui envolvido nas questões eclesiásticas da igreja, né? Com menos de 7 dias, eu recebi um SMS de cobrança do porquê eu estava ausente nas reuniões. E quer dizer, isso não foi um consola, um enlutado, né? Isso foi uma pata de elefante para esmagar. Mas graças a Deus tivemos a maturidade suficiente, o equilíbrio emocional para administrar isso e depois retomamos a nossa vida. Mas você que está de luto, ou conhece alguém que está de luto, apoie, né? E você que está de luto, essa dor vai passar. A memória é para sempre, né? E sempre que você trazer a memória momentos especiais dessa pessoa que você perdeu, você vai ter sentimentos, né? Porque nós somos seres com sentimentos, mas você vai aprender a administrar e a viver com isso, porque não existe outra forma, né? E para essas pessoas que talvez ou estão acompanhando aqui na sala ou vão acompanhar depois nas regravações que a gente vai disponibilizar em nossas redes sociais, qual o tipo de mensagem que você poderia estar passando para essas pessoas, né? Para ajudar nesse momento, aquele que está de luto e aquele que não está sabendo lidar com quem está de luto, digamos assim. Viu, Wagner? Estou entrando agora nesse tópico que é muito importante, muito bem elencado por ti. Eu passei por isso por 2 ocasiões. Eu, como pastor, Dr. Wagner, eu perdi as contas de quantos atos fúnebres eu fiz. Inclusive, muitas pessoas da cidade nos conhecem, a nossa igreja é muito conhecida aqui na cidade, é uma cidade pequena, né? Temos um trabalho muito forte com a sociedade aqui. Eu fiz atos fúnebres de várias pessoas, pessoas cristãs, não cristãs, de vários tipos de religião, pessoas que não tinham quem fizesse ato fúnebre. Eu fiz ato fúnebre de crianças, é terrível, de adolescentes, de jovens, de todo tipo de pessoa, e é muito difícil a questão do luto e como lidar com isso. Mas eu fui entender, obviamente, por empatia, obviamente, quando a gente vai fazer um ato fúnebre, a gente sente essa empatia, essa dor, mas eu fui entender quando eu passei pelo luto, quando eu tive que sepultar o meu pai. Meu pai morava, eu moro a 230 quilômetros da capital. Há anos, já há bastante tempo atrás, eu fui chamado, então, para o óbito do meu pai, para o enterro do meu pai. Chegando lá, eu tenho vários tios que são pastores, e os meus tios disseram,
tu vai fazer o ato fúnebre do teu pai. Aí tu imagina a situação, diz, mas eu fazer, mas vocês, não, vocês são irmãos dele, não, mas você é o filho, e ele tinha você como pastor dele, então tu vai fazer o ato fúnebre. Eu tive que fazer o ato fúnebre do meu pai. E eu fui entender na pele a questão da dor, da perda, nesse sentido. Anos mais tarde, eu fiz também o ato fúnebre da minha mãe. A partir da primeira experiência, Wagner, eu entendi de uma forma muito intensa. Toda vez que eu vou fazer, depois daqueles fatos, já faz bastante tempo isso, uns 6, 7 anos atrás, depois desses 2 fatos, toda vez que eu vou fazer um ato fúnebre, ou eu vou visitar alguém que está enlutado, o meu coração é outro. Porque eu senti na pele. Ó, entrou aí o Demício Segovia aí, irmão do Ademir. Um abraço aí, Demício. Um abraço. Cadu, um membro da igreja. Um abração, Caduzão. Então, assim, a questão do luto, realmente, doutor Wagner Pedro, é algo assim muito difícil de alguém dimensionar quando não passou por isso. Como eu disse, eu passei em 2 ocasiões. Tu passou na ocasião com a tua mãe, né? Claro, já deve ter perdido outros entes queridos, mas quando se perde a mãe, se perde o pai, o impacto, eu acho que o único impacto que é mais difícil do que perder o pai e a mãe é ter que sepultar um filho. Longe de nós isso, mas é uma dor. Eu já conversei com pais que passaram por isso, que tiveram que sepultar um filho adolescente. A pessoa muda de uma forma que não tem explicação. Então, você que está passando por um luto, pela perda, e o pior, numa situação como essa, Pedro, imagina agora, Wagner, mães que não podem ter um... Eu não sei em São Paulo, né, mas aqui, por exemplo, poucas pessoas num velório, se a pessoa não tem Covid. Se é Covid, nem velório tem. Não tem nada. Imagina você não poder se despedir. Eu lembro de um fato que me marcou, de um ato fúnebre que eu fiz há muitos anos atrás. Não foi aqui nessa cidade, foi em outra cidade que eu pastoreei. E a mãe, a viúva, ela era uma pessoa muito frágil no coração. Então pediram medicamento para deixar ela mais tranquila. E ela, literalmente, ela estava dopada no velório. Ela estava ali, parada, né, sem reação, porque ela estava tomada de medicamento para não ter um problema cardíaco. Quando passou o efeito do remédio, esta mulher entrou em desespero com a família dela. Foi uma crise terrível, porque ela dizia: vocês me privaram de chorar, vocês me privaram de viver a minha dor, do meu companheiro, do meu esposo, vocês me prejudicaram. Meu irmão, tu não imagina a dificuldade desta mulher, porque ela não teve o momento do luto, ela pulou a etapa mais importante, que era dela viver a dor. Então, o meu conselho: viva a sua dor. Chore. Não se desespere, mas chore. Mesmo você que é cristão, que você sabe que o seu familiar que partiu, que faleceu, ele está nos braços do Senhor. Né? Nós temos pessoas ouvindo de diversas correntes religiosas, de repente vamos ver depois. Não sei qual a visão que você tem do pós-morte. Nós, como cristãos, entendemos que a morte não é o fim. A morte para nós, segundo Paulo diz que nós vamos deixar essa tenda, né? Nós estamos deixando essa tenda, essa habitação temporária, e nós vamos receber da parte de Deus um edifício não construído por mãos humanas. Então, no contexto bíblico-teológico, a morte é como uma mudança de endereço para nós. Eu vou deixar uma tenda, um tabernáculo frágil, né, que é como uma barraca, né, pegando a questão lá do deserto, né, uma tenda frágil, qualquer vento derruba. Esse é o nosso corpo físico atual, a nossa habitação atual. Mas nós vamos receber da parte de Deus, não agora mais uma temporária habitação, mas uma casa eterna, um edifício construído pelo próprio Criador. E tudo que Deus faz é para durar. Tudo que Deus faz é para durar. Então, para o cristão, nós como cristãos entendemos que a morte para o cristão, apesar da dor da perda, você é cristão, passe pela dor, sinta a dor, elabore a sua dor, chore, grite, tenha um momento de catarse, vá
no quarto, vá na rua, vá em algum lugar e berre, coloque para fora. E eu digo mais, existe uma ideia errada no meio evangélico, porque às vezes a pessoa na hora da dor, ela cobra Deus, ela murmura, ela xinga, Deus, por que tu tirou isso? E as pessoas falam, meu Deus, agora essa pessoa pecou, agora Deus vai mandar um raio. Não, Deus não é ignorante como nós. Deus conhece o coração, a nossa fragilidade. E quando no momento de dor alguém chega ao cúmulo, até de falar impropérios para Deus numa hora de indignação, Deus olha e vê e sabe que é uma reação natural daquele momento. Então elabore a sua dor, viva a sua dor, mas após ela, lave o rosto, se erga, se vista, se arrume e viva. Continue vivendo. Não permita que uma parte de você seja sepultada com aquele que você sepultou. Porque aquela pessoa, se aquela pessoa que você sepultou pudesse dizer alguma frase para você, se tivesse a possibilidade daquela pessoa mandar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, que não tem, mas se tivesse, a mensagem dessa pessoa que partiu seria esta: viva, de forma que o meu nome seja lembrado com as tuas atitudes. Viva, de forma que quando as pessoas olharem para você, elas possam dizer, olha, aquele camarada perdeu alguém que amava, mas ele está vivendo, está dando exemplo e honrando a memória daquele que morreu. Então, viva, enfrente o luto, não mascare, não se esconda, não se entupa de remédio para mascarar a sua dor. Viva a dor. Como tu disseste, né, Wagner? Essas fases, inclusive, têm que ser passadas. Vencedor, né? Quem é o vencedor? É aquele que vence a dor. Né? E eu achei muito interessante essa fala que você fez agora, porque aqueles que foram deixam um legado que somos nós. Né? Então, nós vamos continuar a história daqueles que nos antecederam. Bom, a gente está caminhando para o final, não por minha vontade, né? Mas por vontade que eu estou meio que monitorando aqui o nosso tempo. Mas a gente pode fazer uma sequência desse bate-papo também, né? Se eu pudesse, ficaria o dia inteiro aqui. Mas eu gostaria que você deixasse seus contatos e uma mensagem final, uma consideração final sobre esse bate-papo nosso. E na sequência eu farei o mesmo também. Beleza, então nos siga nas redes sociais aí, no Instagram, Pastor Alberi Costa, você vai achar aí, Pastor Alberi. Facebook, aí você pode também nos procurar, Alberi Nascente Costa, tá lá o meu nome lá, Facebook, né, também no Instagram, colocar aí você vai achar. A nossa Igreja Batista de Soledade você acha tanto no YouTube como no Face, no Instagram também. Mas eu queria deixar uma palavra muito rápida para você dizendo o seguinte: quando eu olho o texto de Neemias, no capítulo 6, no versículo 3, em que ele está reconstruindo os muros de Jerusalém, para quem conhece esse texto sabe que tem todo o contexto histórico, mas me chama a atenção uma coisa. Havia Sambalate, aquela turma lá, né, o Arábio, o Gesem ali, vieram e mandaram a mensagem para que Neemias descesse e ele parasse. E a mensagem de Neemias foi essa: eu não posso descer. Eu não vou descer, não vou parar o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo uma grande obra. Irmãos, nós estamos fazendo uma grande obra. Vai haver tentativas para parar você, para influenciar você. Não pare. Não pare de buscar a Deus. Não pare de orar. Não pare de crescer. Aproveite esse tempo para estudar, para crescer. Tantos cursos foram disponibilizados online de graça. Eu fiz, olha, perdi a conta de cursos que eu fiz na minha área nesse período, nos tempos que eu vim aqui para a igreja. Então, entenda, nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo, e olhando para o contexto de Neemias, ele estava reconstruindo o muro. Os muros servem para a defesa da cidade. Nós somos a Igreja de Cristo, pastor Wagner e todos que estão nos ouvindo aqui. Nós somos a única e última linha de defesa entre o mundo que tenta destruir a sociedade, que tenta destruir valores. Nós somos a última linha de defesa. Estamos restaurando os muros de defesa da Igreja do Senhor para vencer em nome de Jesus. Maravilha, meu querido. Desde já eu quero te agradecer, você fazer essa live comigo. É um prazer inenarrável, né?
todo o meu carinho, minha gratidão. Um beijo no coração. Prazer todo meu. Um beijo no seu coração de todos que participaram dessa sala. E, enfim, meus contatos, Instagram é @WagnerPedroLima, tudo junto. Meu blog é Wagner Pedro Doutor. Só você colocar na pesquisa do Google, Wagner Pedro Doutor, tudo junto, você vai ver nosso material escrito. E o meu YouTube, né, é Wagner Pedro Explicando. Temos vários vídeos bacanas lá. E a minha mensagem final é o seguinte, né? Às vezes você está passando por questões difíceis nesse momento, não está fácil para ninguém, e às vezes você pode achar que Deus não está te enxergando, né? Mas Deus não é um Deus que fica de camarote lá, vendo a sua vida passar. Não, ele é um Deus participativo. Eu creio muito na sinergia, né? Você faz daqui, Deus faz de lá, né? Ele não nos abandonou, ele não te abandonou. E eu acredito que, às vezes, Deus ele permite situações, né? Porque todo cristão, todo ser humano, ele está sujeito a passar por provações. Eu e você não somos diferentes. Mas, às vezes, o silêncio de Deus, né, é o megafone para despertar uma igreja surda, um megafone para despertar nossas vidas. E é como aquela ilustração do elefante que ele está amarrado num toco e não sabe a força que ele tem. Mas às vezes precisa pegar fogo na tenda do circo para ele descobrir o potencial que ele tem. E às vezes essas provas, essas lutas, elas vêm para isso, nos despertar o nosso gigante interior, despertar a gente como servo de Deus, despertar o nosso melhor. E como já foi falado aqui nessa sala sobre ressignificar, talvez o seu comércio não volte a ser como antes, mas pode ser melhor ainda. Talvez alguns relacionamentos vão voltar melhor ainda. Talvez a sua igreja, quem sabe está parada aí, vai voltar melhor ainda. A gente sempre tem que ter isso em mente. O melhor de Deus vai vir ainda. Porque Deus é um Deus de surpresas, é um Deus que sempre nos surpreende. Então, a gente deixar um verso bíblico que é Daniel 12:13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Então, a ordem de Deus é para você seguir até o fim, né? Desistir nunca, retroceder jamais, prosseguir sempre. É isso, tamo junto. Amém. Né? Depois a gente vai tentar disponibilizar ou no IGTV, ou no YouTube, ou nos dois, enfim, quem não conseguiu acompanhar, né? Você que nos acompanhou, um beijão no seu coração, tamo junto, muito sucesso. Forte abraço. Valeu, meu querido. Um grande prazer mesmo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Pessoal que chegou depois, Débora, obrigado. A gente vai tentar disponibilizar aí, tá bom? Foi um bate-papo excelente sobre como proteger a nossa mentalidade durante esse isolamento social, essa quarentena, e a gente pode extrair o nosso melhor. Amém? Estamos aí.